Michele Bolsonaro começou a atacar Janja, a primeira-dama, falando que ela é turista por viajar muito com Lula. O que ela, Michele, não fazia porque Bolsonaro não a queria por perto. Bolsonaro gostava mais das companhias masculinas. O lance de Michele é que ela tem um capital político ainda muito atrelado a Bolsonaro. Ela até pode ter ali uma certa força, principalmente com um discurso mais religioso. Só que ela tem que adotar um discurso radical. Então o que Michele faz? A velha política do confronto. Ela elege Janja para ficar atacando, direcionando a militância bolsonarista contra ela, ao mesmo tempo que ela tenta resgatar aquele discurso ideológico do passado, de 2015 e 2016, porque não tem como o bolsonarismo atacar Haddad. Para esse discurso ideológico dar certo, a esquerda vai precisar bobear e entrar nesse jogo. O que você achou desses ataques de Michele a Janja? Esses ataques vão dar certo ou Michele vai rachar o PL de vez? Deixe seu like se você condena esses ataques de Michele e se inscreva no canal. O que nós estamos vendo nesse momento, pessoal, é a busca de Michele por um discurso que possa ser um pouco mais direcionado ao bolsonarismo radical. A gente sabe que Michele já tem aquele discurso político-religioso, usando um léxico religioso evangélico que pertence às periferias. Só que pesquisas internas do PL mostram que esse discurso é um discurso que pega muito a população evangélica e as mulheres. As mulheres são um ponto importante porque elas derrotaram Bolsonaro em 2022. Só que o discurso de Michele ainda não pega muito aquele bolsonarista mais radical. Então o que ela está fazendo? Ela está atacando a Janja. No final de semana, Michele participou de um evento lá no Nordeste do PL Mulher. E aí ela começou a dizer que na época que ela era primeira-dama, ela não era uma turista que ficava viajando para lá e para cá. Ela era alguém que tinha uma vocação para o trabalho. E o que ela queria fazer era trabalhar. Primeiro, que essa é uma grande conversa fiada, porque Michele não viajava com o Bolsonaro porque Bolsonaro não a queria por perto. O ex-presidente, na época presidente, gostava mais da companhia masculina, por isso que ele viajava com homens sempre fardados de uniforme, talvez para lembrar os tempos obscuros e no escurinho e talvez mais umedecidos de exército, porque o Jarbas Passarinho revelou, pelo menos especulou, o que acontecia com Bolsonaro na época do Aristides. Essa conversa da Michele é uma grande conversa fiada pelo seguinte: Michele não trabalhava no governo Bolsonaro, ela tinha lá uns projetos com o Unicesumar, umas coisas lá no interior do Paraná muito suspeitas, mas ela sempre buscou maiores espaços no poder e no centro de decisão. Ela se achava subaproveitada. Michele era alguém que se achava a última bolacha do pacote. E agora que ela é vista como sendo um dos principais ativos para substituir Bolsonaro em 2026, ela está com tudo. Já demitiu 3 pessoas da liderança do PL, 2 mulheres e um homem, ou 2 homens e uma mulher. Agora não consigo mais precisar para vocês. Só que Michele também é vista dentro do PL como alguém de trato difícil. Ela tem humor, ela distrata as pessoas, ela se trata como uma grande estrela partidária. Eu tenho um capital político imenso, então ela se dá o luxo de desmarcar compromissos como ela fazia no passado. Lembram que o pessoal chegou até o Palácio da Alvorada para gravar peças de campanha para o Bolsonaro e Michele simplesmente falou que estava com dorzinha de cabeça e não queria participar de nada. Hoje Michele é assessorada pelo seu maquiador, Augustin Fernandes, e Michele não teve ainda a real dimensão dos problemas jurídicos que afetam Bolsonaro e ela própria, o que pode colocar todo o capital dela, capital político, a perder. Informações que nós tivemos da Malu Gaspar, colunista do O Globo, apontam que o PL já começou a fazer pesquisas internas para avaliar o capital político de Michele. E Michele tem um capital político até interessante, mas tem alguns problemas. O principal ativo político de Michele é o sobrenome dela, ou seja, Bolsonaro, e a relação umbilical que Michele possui com o clã Bolsonaro. E aí isso traz alguns problemas. Primeiro, que Michele não possui uma marca própria. Michele não tem consigo algo que possa ser dela e não atrelado a Bolsonaro. Eu vejo que Michele, ela é a principal representante desse novo bolsonarismo. Esse novo bolsonarismo que é um movimento político-religioso. Um movimento que prega essa raiva, essa cólera que existe na população bolsonarista, principalmente por conta do ressentimento bolsonarista, né? Todo bolsonarista é um fracassado em essência, tiveram insucesso na vida e não conseguiram superá-los. Então eles ficam raivosos, ficam ressentidos, e esse discurso se torna um discurso religioso
embarcado ou abraçado pela Igreja Batista da Lagoinha, a igreja do André Valadão, que prega esse discurso mais bolsonarizado. Michelle até tem esse discurso, mas ela não consegue ter uma marca própria, um discurso próprio que consiga pegar todo o bolsonarismo, pelo menos nesse momento. Até porque existe uma dificuldade do próprio bolsonarismo e da própria oposição com o trabalho que está sendo feito pelo Fernando Haddad. O Haddad está trabalhando com um ajuste muito fino com o Arthur Lira. E os projetos econômicos, o desempenho econômico atual do nosso país tem já dado demonstrações de efeito do Fernando Haddad. Porque o que aconteceu? Hoje nós tivemos algumas pequenas mudanças em investimentos no âmbito social e mudanças na estrutura da economia. A massa salarial do Brasil é a maior da história e o desemprego está caindo. Se as pessoas estão com mais dinheiro, seja pelo aumento da massa salarial e também pelo aumento de pessoas empregadas, o valor dos produtos deveria aumentar, porque as pessoas estão comprando mais e quanto mais as pessoas compram, mais aumenta a inflação. Mas não é isso que está acontecendo, a inflação cai. Por que a inflação cai se as pessoas estão comprando mais? Porque a nossa inflação nunca foi uma inflação de demanda. Então isso acabou contrariando os economistas de direita e o principal discurso que eles poderiam fazer, que é ou seria o discurso contra a economia, contra Fernando Haddad. Sem um discurso econômico, a oposição bolsonarista, incluindo Michelle, está perdida e precisa resgatar aqueles discursos ideológicos antigos lá de 2015, 2016. Por isso que eles estão falando de banheiro unissex, por isso que eles estão falando de casamento homoafetivo, por isso que a Michelle, no evento do PL, começou a atacar a Rosa Weber pelas decisões recentes do TSE. Eles estão falando, estão tirando a vida de criancinhas. Sempre aquele discurso velho, atrelado à política do confronto. Que vocês bem sabem, a política do confronto é aquela retórica do Bolsonaro de eleger um alvo e ficar sistematicamente o atacando. Essa é uma estratégia do Bolsonaro. Ele fez isso na primeira vez que ele virou vereador no Rio de Janeiro. Ele atacava os seus superiores no exército, conseguiu votos suficientes e virou vereador. Depois ele começou a atacar Fernando Henrique Cardoso, a atacar os impostos, a atacar Maria do Rosário, o Jean Willis, e isso sempre fez com que houvesse o engajamento, o arrebanhamento dos seguidores bolsonaristas, porque eles querem o discurso radical, eles querem o discurso de ataque, principalmente se for um discurso direcionado contra uma mulher. E se for Michelle atacando Janja, melhor ainda, porque é uma mulher atacando outra mulher, não é machismo. A esquerda, nesse caso, precisará ficar muito atenta para não entrar nesse discurso ideológico que hoje está morno. Mas o bolsonarismo e Bruno Bogossian, parece que viu os nossos vídeos, né, falando dessa retomada do discurso ideológico, está louco para ter gatilhos para resgatar esse discurso ideológico lá de 2015 e 2016. Duda Salabert prestou muita atenção e disse sobre esses discursos de Nicolas Ferreira, de banheiro unissex, casamento homoafetivo. Isso tudo é cortina de fumaça. Ela está correta, mas faltou um ponto. Falta uma bandeira que Duda deveria ter falado, falta uma bandeira ao bolsonarismo, então eles vão apelar para a baderna. E se a esquerda entrar nessa onda ideológica, esse discurso de 2015, 2016, esse discurso ideológico da guerra cultural que está adormecido, poderá ser reacendido. A esquerda tem que evitar isso ao máximo, até porque, pessoal, Michelle tem problemas, e graves problemas. Essa pesquisa mostrou uma coisa, ela é dependente da família Bolsonaro. Ela é dependente de um clã que a detesta, porque os filhos de Bolsonaro, todos eles têm problemas com Michelle, mas principalmente Carlos. Michelle, em um mês, mais ou menos, ela participou de um evento do PL Mulher e ela deu 5 minutos para o Bolsonaro. Ela quer espaços, ela quer escantear o Bolsonaro porque ela se acha grande estrela. Os filhos de Bolsonaro não gostam disso. Por quê? Porque ele é alguém de fora. O clã Bolsonaro, o núcleo duro, é composto por Bolsonaro, Carlos, Flávio e Eduardo. Toda pessoa que chega próximo, eles rejeitam. Michelle está chegando próximo e ela está tomando o lugar do Bolsonaro. Os filhos não querem, os filhos querem jogá-la para fora. Só que agora eles sabem que Michelle é dependente deles e eles poderão começar a miná-la se ela começar a fazer atos de desagrado. A relação vai ficar muito tensa dentro da família Bolsonaro, como já está tensa dentro do próprio PL. Porque como nós falamos, o PL, integrantes do PL acham que Michelle não é uma pessoa de fácil trato. E ela também tem dado essas demonstrações pedindo muito dinheiro. Michelle pede dinheiro ao PL, pede mais dinheiro do que o próprio Bolsonaro. E o PL, como vê ela como uma potencial substituta de Bolsonaro, faz todos os agrados. Então estão até disponibilizando um avião particular para ela, porque em voos comerciais, Michelle sofre apupos e ela não gosta de ser
apupada. O problema é que estão gastando muito dinheiro com Michele. E como ela está muito atrelada à família Bolsonaro, os casos de corrupção de Bolsonaro afetam Michele diretamente. Então, internamente no PL começa a ser discutido. Por que nós vamos continuar dando dinheiro para essa mulher? Por que nós vamos continuar dando dinheiro para esse cara, sendo que eles podem estar fora do jogo político em 2026? Eles são nocivos para 2024. Vamos investir, Valdemar, no nosso próprio interesse. Vamos investir nas nossas bases. Vamos pegar as emendas do governo para aplicar nas nossas bases eleitorais. Vamos ser base do governo, só que o bolsonarismo não quer, Michele não quer, e isso vai fazer uma grande insatisfação no PL que vai acabar rachando o partido como aconteceu com o PSL. Isso é uma questão de tempo.